para entregar. Então, acabou que essa semana foi um pouco interessante. Eu acabei mandando umas mensagens para a galera da Ericsson, naquele modelo do Tiny Machine Learning, que a gente viu na aula passada, e o pessoal da Ericsson gostou. Então, eu estou negociando com eles algumas coisas que podem ser interessantes para a gente aqui no curso. Então, aguardem as cenas dos próximos capítulos. E eu vou aproveitar, então, eu vou falar um pouquinho mais sobre conteúdo, né? Hoje eu vou falar sobre Nanosensor Networks, na aula que vem eu vou falar sobre Indústria 4.0 e contexto. A gente vai ter na quinta-feira que vem uma aula prática, e com isso eu vou fechar o curso e deixar vocês fazerem os trabalhos. Vou colocar a descrição do trabalho, mas lá no Clash ainda não coloquei, vou ver se eu já coloco agora e deixo vocês trabalhando. O trabalho vai ter um span longo, né? Quanto mais cedo você entregar, mais cedo você tem, mas não é nada demais, não. O trabalho de MQTT ele já é uma das tarefas, ele já está lá no Classroom, mas eu vou reindicar o link, vou subir a tarefa e atualizar as datas para que vocês possam até ter uma visualização melhor dele, tá bom? Então, o que eu vou falar hoje é um tema que é super de pesquisa mesmo. Ele por enquanto, ele não tem uma aplicação prática direta, mas é um dos temas de pesquisa que estão mais em voga, que a gente mais tem utilizado, né? Tipo assim, é muito numa fronteira interdisciplinar, que é o que a gente chama de nanoredes de sensores. Então, eu vou colocar aqui para gravar. Já está gravando. Já está gravando. Então, são as nanoredes de sensores, tá? Vocês vão ver que a primeira parte vai ser um pouco mais conceitual, e a segunda parte a gente vai partir um pouquinho para um formulário matemático mais pesado. É claro que nada disso é obrigatório, né? Isso aqui como eu falei, é uma área de pesquisa. Aqueles de vocês que se interessarem por modelagem matemática vão encontrar em nanoredes de sensores, o que a gente chama IoT biológica, né? Uma área muito interessante para trabalhar, tá? Então, esse primeiro modelo a gente vai falar sobre os modelos, no momento 2 a gente vai falar da modelagem matemática. Então, a introdução, né? A nanotecnologia é a área da ciência que vai estudar o controle da matéria em escala atômica ou molecular. É extremamente multidisciplinar, a gente tem uma graduação em nanobiologia, nanotecnologia na UFRJ, e o objetivo é a engenharia nanotecnológica, né? De criar objetivos numa escala nanométrica, objetos numa escala nanométrica, e com várias aplicações em diversas indústrias, né? Desde melhores materiais até, né, saúde, né? Então, a nanotecnologia ela consta de um conceito que ele é muito importante, que é o conceito de nanomáquinas, que são dispositivos capazes de realizar tarefas muito específicas, como comunicação, computação, sensoriamento e armazenamento de dados. Ou seja, uma nanomáquina, ele é intrinsecamente igual ao sensor que a gente vê em IoT, só que numa escala nanométrica, tá? Então, o desafio que a gente vai ter aqui é o mesmo desafio que a gente tem em IoT, só que com as vantagens exponencializadas, mas as desvantagens exponencializadas. Então, eu costumo dizer que é uma das áreas que eu acho mais interessantes, porque é ainda mais difícil de lidar do que do que normalmente a gente lida, né? Inclusive, foi o tema de projeto final do Gabriel, que acabou de entrar. Tá? Então, as características que as nanomáquinas vão ter que ter diferentes de sensores, a nanomáquina vai ter que fazer a automontagem, ou seja, ela tem que se construir a partir do ambiente, a autorreplicação, né? Ela deveria ser capaz de se dividir, se multiplicar, a autocontenção, a capacidade dessa multiplicação, dessa replicação, ela não ser infinita, e a locomoção do dispositivo. O tempo de vida útil é baixíssimo, eu estou falando que algumas nanomáquinas poderiam ter segundos a milissegundos de vida, com pouquíssima capacidade de armazenamento e processamento. E nesse exato momento, você já está se falando o seguinte, que parada mais Star Trek, né? Tipo, coisa bizarra, que coisa meio Vingadores, mas é tipo isso mesmo, né?
Então, existem 3 tipos de nanomáquinas. Nanomáquinas que a gente vai chamar de artificiais, que são os nanorobôs, as nanomáquinas biológicas e as biohíbridas. Então, na verdade, o que a gente vai trabalhar aqui com o conceito de criaturas vivas como sensor. É um conceito diferente que a gente chama de computação biológica, tá? Ou biocomputing. Tá? Então, na verdade, a gente teria aqui na natureza, né? Humanos, insetos, bactérias, células, feitos pelo homem, robôs, computadores na escala de metros, né? Robôs, homens, computadores de milímetros, insetos, blá, blá, blá. E nanômetros, você vai ter as nanomáquinas, né? Que vão estar aqui trabalhando nessa escala, tá? Que é uma construção que pode ser tanto uma construção feita pelo homem, como uma construção na natureza. Então, você reaproveitar, né, elementos da natureza para fazer computação. As nanomáquinas artificiais, que são as que estão ganhando mais destaque, são dispositivos eletrônicos derivados de componentes de microprocessadores e redes de sensores. Né? As biológicas são organismos biológicos já presentes no ambiente, onde você vai excitar esse organismo biológico a ter uma reação, e isso vai te dar um insight sobre o ambiente em si. São elementos encontrados na natureza, e por serem elementos, são muito mais difíceis de controlar o comportamento. E as nanomáquinas biohíbridas são dispositivos também artificiais, inspirados em mecanismos biológicos, ou seja, são com organismos vivos, cuja engenharia genética deles é que vai gerar essa função, e vão aproveitar as melhores características das nanomáquinas artificiais e biológicas, ou seja, você está programando, inclusive, o DNA de determinados elementos. Tá? Toda nanomáquina, independente dela ser artificial ou biológica, ela é composta desses 5 componentes: uma unidade de controle, uma unidade de reprodução, uma unidade de força, sensores e uma unidade de comunicação. A unidade de controle vai conter as instruções das nanomáquinas, estou falando, por exemplo, como o núcleo da célula, funciona como o núcleo dessa nanomáquina e vai gerenciar as atividades delas como um todo. Ou seja, o meu processador é o núcleo da minha célula, é o DNA dela. A unidade de reprodução é responsável por gerar uma cópia exata da nanomáquina, então a nanomáquina tem que ser capaz de se construir. Né? A maior parte das nanomáquinas de hoje em dia, as atuais, elas não são capazes de fazer isso, a não ser as biológicas em cepas de laboratório. É de imensa importância devido ao baixo tempo de vida da nanomáquina. A unidade de força é responsável pela alimentação dos outros componentes da nanomáquina, processos biológicos como a fagocitose, ou uso de componentes do ambiente como fonte de energia. E os sensores responsáveis pela interação entre a nanomáquina e o meio ambiente, exatamente como numa rede de sensores tradicional. A unidade de comunicação vai ser responsável por transmitir e receber mensagens entre as nanomáquinas, e a gente vai ver que os modelos de comunicação entre nanomáquinas, eles são extremamente distintos. Eu já adianto que em nanomáquinas artificiais, hoje, o meio de comunicação mais popular, o que mais ganha atenção na literatura, são as antenas. Na época que começou -se a estudar isso, eu estou falando em 2010, esse aqui foi o meu primeiro tema de doutorado, tá, gente? Eu acabei trocando no meio do caminho, mas o primeiro, na época que isso começou a se discutir, logo no começo da década passada, né, se falava bastante sobre nanomáquinas biológicas, e é claro que isso ainda não foi para frente de forma alguma. Né? Então, isso aqui é o modelo das nanomáquinas, um micro-robô com uma arquitetura muito parecida com uma máquina tradicional, e a gente vendo aqui o caso da célula, né, onde as células vão mostrar para a gente, vão servir para a gente de inspiração para essas nanomáquinas como um todo, tá? Dentro desse conceito de nanomáquinas, surge um conceito de nanonetworks, ou nanoredes, que são redes compostas por nanomáquinas, expandindo as capacidades dessas nanomáquinas, interconectando diferentes nanomáquinas, é um problema de sistemas complexos. Como as nanomáquinas têm que ser intrinsecamente muito simples, as nanoredes acabam que, pela união dessas diferentes nanomáquinas, é que vão gerar elementos complexos. Né? E que tipo de elemento complexo? Por exemplo, as nanomáquinas inicialmente foram pensadas com o intuito, né, de substituir sistemas biológicos no corpo. Ou seja, você tem alguma deficiência que um conjunto de células não trabalha mais, e você poderia ter uma prótese biológica substituindo isso. Como assim? Pega o caso, por exemplo, da AIDS. O que a AIDS é?
É o seu sistema imunológico não sendo mais capaz de reproduzir células ou de classificar corretamente organismos estranhos. Então, você poderia ter no seu corpo uma nanorede que atuaria como um apoio ao seu sistema imunológico. Então, a ideia seria mais dessa coisa, uma coisa quase que ciborgue, né? E a gente está tendo, e isso é interessante, uma vez, né, que a gente está nesse nosso mundo meio Elon Musk de viver a vida, né? O que eu, Cláudio, não necessariamente acho uma coisa positiva, mas eu também não estou aqui querendo discutir isso agora. Mas a gente pode discutir, acho que é importante, se vocês quiserem, tá? E a ideia é que você seja capaz de trocar informações como odores, sabores, luminosidade ou qualquer outro estado químico. E alguns autores, eles alimentam a seguinte sensação, né, de que, na verdade, ao você atuar sobre o ambiente com uma nanorede, você poderia estar gerando no teu usuário final outras sensações. Então, por exemplo, hoje, as nossas conversas remotas, elas se baseiam basicamente na visão, no vídeo, né, e na audição, na minha voz. Né, mas que você pudesse, né, através do uso de nanoredes, você simular um ambiente, coisas como toque, coisas como cheiros, o olfato, né, e você está lidando com os sentidos de forma razoável, tá bom? Os modelos de comunicação eletromagnético e acústico, que são os que estão vencendo hoje, tá? Os que mais vão ter pesquisa. Se vocês forem no Google Scholar e buscarem por Nanosensor Networks, vocês vão ver cada vez mais elementos assim. Elementos nanomecânicos, né? Que vão ser realmente robôs que se propulsionam pelo ambiente. E a comunicação molecular, que era onde era a minha tese de doutorado, mas a gente acabou não levando para frente, justamente por causa da dificuldade na época de você fazer uma nanorede real. Você teria vários simuladores, você teria uma modelagem matemática, mas você não teria como fazer experimentos reais, e na época isso era uma coisa que a gente no laboratório prezava muito, que gostava muito. Né? Então a comunicação molecular é um modelo de transmissão que era mais promissor, em termos de reaproveitamento, porque você está pensando numa rede que por si só ela é biodegradável, ou seja, ela não tem um impacto ambiental diretamente, vai se utilizar de moléculas como unidade de transmissão, imitando ou utilizando sistemas biológicos com muitas e 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 muitas questões em aberto. Tá? Ou seja, isso aqui ainda está uma zona. Tá? Então, eu adoro zonas, porque nessas zonas você consegue, né, ter todo um aparato técnico-científico para você trabalhar. Tá? Isso é muito importante. Então, isso aqui é um modelo de comunicação, e o modelo de comunicação molecular vocês vão ver que constitui de uma outra forma de comunicação, que ao invés de eu transmitir bits, né, eu transmito o que a gente vai chamar de bit molecular. Tá? E a gente vai ver um pouco mais para frente lá na próxima sessão. Então, os componentes dessa minha transmissão molecular vão ser transmissores e receptores, exatamente como são as nossas antenas, a mensagem é diferente, portadora de transmissão e o meio de transmissão. Então, a etapa dessa comunicação o transmissor vai codificar a mensagem numa molécula, seja isso ou no DNA de uma célula, ou então dentro do código dessa molécula, ou então a mensagem é a molécula em si, é a reação que ela causa no ambiente. O transmissor vai inserir essa mensagem no meio, isso quer dizer literalmente jogar, né, ou espalhar ela no meio, ou anexando na portadora molecular. A portadora molecular vocês podem pensar como se fosse um fio, mas às vezes são, por exemplo, cadeias de proteína. E a mensagem vai ser enviada do transmissor para o receptor. O receptor detecta a mensagem e decodifica através de alguma outra operação química qualquer, seja tipo calor ou esse tipo de coisa. Então, na verdade, é muito parecido com o que a gente faz em comunicação tradicional, e mais interessante que esse modelo, se vocês vão ver os trabalhos iniciais de Nanosensor Networks, eu posso até compartilhar algumas coisas com vocês. Esses trabalhos iniciais, eles seguem o modelo de comunicação de Shannon. Algumas das melhores teses de comunicação molecular que eu conheci é de um professor dos Estados Unidos, em AF, aqui Yildiz, né? Que ele não é exatamente um docinho, mas ele tem uma forma de ser uma pessoa difícil, mas o trabalho é muito bom, realmente é muito interessante. Tá? O transmissor e o receptor, eles vão
codificar e decodificar informações através de reações químicas, né? Devem ser capazes de extrair e enviar a molécula ao meio, manter um repositório de moléculas brutas, ou seja, uma forma de você ter, como digamos, munição para você transmitir a tua mensagem, e um buffer com um número limitado de moléculas. A minha molécula deve ter uma estrutura externa bem definida, não deve reagir ao meio, porque senão você não consegue, né, transmitir, e deve ser facilmente eliminada sem efeitos colaterais, porque ela não pode prejudicar o ambiente que ela está. Então, quando eu uso a molécula como unidade de informação, eu tenho o que eu chamo de bits moleculares, né, que é a concentração de moléculas no meio, ou mol por litro. Quando foi a última vez que vocês usaram o número de Avogadro? Né? Unidade de mol. Foi no segundo grau, não foi? Não, na verdade, quem fez engenharia viu química, né, na engenharia, né? Quem fez computação foi segundo grau mesmo. Mas estamos nessa aí, tá? Então, é muito interessante ver isso, né? Você notar que que diferente do processo de comunicação, esse processo de comunicação ele não é digital. Né? Ele é um processo de comunicação, né, não digital. E aí bate uma coisa que eu sempre falo para os alunos e para as pessoas que estudam computação: computação não tem a ver com computador. Essa é a prova. Isso aqui não é um computador. Isso aqui é computação, você troca informação, você troca mensagem, isso não é um computador. Isso não é um computador. Tá? Então, eu vou ter estruturas moleculares, presença de determinados organelos no corpo das moléculas, e as reações dos meus receptores é que vão dar o meu bit molecular. Então, a portadora ou transmissão são moléculas ou estruturas capazes de transportar essas moléculas de informação, é o que vai visar tornar a comunicação mais confiável e protegendo as moléculas de qualquer ruído externo. Ou seja, eu tenho que ter um meio de transportar essa informação. Seja que essa informação seja uma outra célula que está transmitindo ou alguma cadeia proteica. Né? Um meio de transmissão pode afetar a comunicação, provavelmente vai, principalmente se o meio é um meio externo. Né? Organelas plasmáticas são elementos que você tem dentro de uma célula, João. O meio de co-transmissão ele pode ser intracorpóreo ou extracorpóreo, né? Não sei se você lembra, ribossomos, núcleo, esses elementos dentro da célula que a gente acaba tendo, né? A própria membrana, faz tempo, né? Por isso que eu falei, é super interessante reestudar esse tipo de coisa, né? Mas mitocôndrias, né? Tipo, essas são coisas que eu acho que a gente esquece, né? Mas faz tempo. Mas é interessante. Foi um momento muito interessante, foi um momento muito viagem do meu doutorado. Todo doutorado é viagem, tá, gente? Tá? Se você não está viajando no teu doutorado, você está fazendo doutorado errado. Né? Ou então você está tendo um doutorado muito mais chato do que deveria ser. Mas tem um momento que você tem que sair dessa viagem louca e descer para o chão. Né? E aí você pesar os prós e contras, né, de fazer um negócio desse. O pró de fazer um negócio desse, primeiro, que era muito inovador, e segundo, que era muito interessante, é muito matematicamente complexo. O problema de fazer um tema de doutorado como esse, na época que eu comecei a fazer, é que você não tinha insumo nem para simular, nem para fazer um experimento real. Então ficava muito difícil, né? Acabava que parecia mais um trabalho de biologia, né, de microbiologia, do que propriamente um trabalho de computação. Mas a ideia é essa, que você possa, inclusive, Fábio, armazenar informação dentro do DNA dessas moléculas, e aí você transportar. Agora, imagina um banco de dados distribuído que você leva essa questão das moléculas para frente. A questão não é nem você codificar. Codificar, a gente hoje até consegue codificar. O problema é você ler. Ler é que é foda. Né? Desculpa, ler é que é difícil. Então, eu vou ter obstáculos físicos, né? Então, coisas como a gente tinha em rede sem fio, que o sinal se dispersava, que o sinal mudava de direção, isso não existe mais. Tá? Agora, o meio físico de verdade impede, então a visada direta é algo muito importante, ou então você tem uma forma de que a sua cadeia de transmissão ela consiga, né,
desviar de obstáculos, né? Esses que podem ser obstáculos físicos, pode ser a temperatura do meio, pode ser a viscosidade. Então, até a mesma concentração de moléculas no meio é uma informação, porque pode ser fazer diferença no ambiente que você está dizendo. E tem várias aplicações dentro do cenário da agro, né, que é o uso dessas nanocélulas para tomar decisões. Ruídos, né, a variação da concentração das moléculas pode ser que isso exista por meios externos, e o ruído químico é o meio produzindo reações das moléculas de formação. Imagina que você tem uma vaca, você está monitorando essa vaca, ela tomou uma vacina e isso descaceta totalmente a tua nanorrede. Mas isso aí são coisas que baratam, que são difíceis, né? Vão baratear com o tempo, né? Então, a gente vai ter técnicas de curto, de médio e de longo alcance, tá? Dentro das nanorredes, tá? Essas técnicas de curto alcance, na ordem de nanômetros, elas vão ser usadas para meios intracorpóreos, prioritariamente. Eita, acabei de receber meu primeiro spam no YouTube. Um comentário no canal, bizarro. Enfim. As técnicas de médio alcance, que vão ser consideradas técnicas dentro de ambientes fechados, e as técnicas de longo alcance, que vão ser técnicas de comunicação intraespécies. Então, as de curto alcance vão ser chamadas de intracelulares ou intercelulares. As de médio alcance não tem nenhum nome específico, mas as de longo alcance, intraespécies, né? As técnicas de curto alcance, a gente vai conhecer os motores moleculares e a sinalização em cálcio, onde os motores moleculares são complexos proteicos que vão transformar energia de reações químicas em energia cinética, ou seja, de verdade, vão fazer com que a célula se movimente, e vão servir para a comunicação entre pontos singulares usando trilhos moleculares chamados de microtúbulos. Então, o meu carrier vai ser esse microtúbulo e é usado em meios aquosos como o corpo, né? Então, a ideia é que eu tenho um codificador que é uma célula transmitindo através de uma ligação física, quase como se tivesse um fio feito de proteínas ligando duas células diferentes. Quais proteínas vai ter diferença depender do meio. Sinalização em cálcio, né? Eu vou ter o acesso direto ou indireto. Direto são máquinas fisicamente, né, conectadas, indireto a difusão através de um caminho de sinais. Então, na verdade, o contato entre duas células é que vai transportar as informações, ou eu vou difundir pelo meio. É claro que eu preciso de mais células no segundo, mas eu tenho na difusão o maior ruído do sinal. Tá? Então, na verdade, se a gente pensar nisso, esse processo de difusão ele nada mais é do que um processo estocástico, onde eu tenho uma probabilidade de transmissão e uma probabilidade de recepção que varia em termos do tempo. Então, na verdade, a gente vai modelar isso usando distribuições binomiais. Técnicas de médio alcance, eu vou ter a técnica de bactérias flageladas ou nanomotores catalíticos. Tá? Essas bactérias vão seguir determinados compostos na natureza. Os flagelos, né, ou seja, as membranas vão se movimentar através de processos químicos e a informação codificada no DNA da bactéria, e a ideia é que a própria célula seja a informação em si, né? E essa é o modelo dessa bactéria flagelada. Isso, durante algum tempo, recebeu bastante atenção, e, na verdade, várias das nanomáquinas internas, na verdade, tentam copiar esse modelo das bactérias flageladas, só que como nanomáquinas e não como nanorobôs e não como máquinas biológicas. Os nanomotores vão ser a propulsão através da catalisação de energia química e o uso de campos magnéticos para propulsão. Né? Então, a ideia é que eu tenha um elemento e esse elemento, ao entrar em contato com o meio, ele propriamente gire e essa girada que faça com que as coisas funcionem. Então, isso aqui é um overview das técnicas de longo alcance. Eu tenho as técnicas sem fio e com fio, né? Onde as técnicas com fio eu vou ter antenas propriamente ditas, né? São microantenas trabalhando na ordem de terahertz de comunicação. Transdução de luz, ou seja, eu realmente emitir sinal de luz. Isso também é muito comum, até mesmo dentro do próprio corpo. Feromônios, né? E pólen entre as opções sem fio, axiomas e capilares dentro de tudo. A comunicação feromonial
diz para mim que tem um canal que é não determinístico, ou seja, bem parecido com a comunicação sem fio tradicional, onde eu vou enviar para o meio e torcer para que alguém busque, né? A difusão, fluxo e concentração no meio são fundamentais, e eu vou poder usar isso em ambientes secos e úmidos, e é uma das ideias originais, né, que a gente acabou tendo. Então, a ideia é que, inclusive, né, isso se comunique. A interação entre escalas, né? Então, surge, dentro desse conceito, uma questão que a gente chamou da Internet of Nanothings. Sim, como sem fio. E Internet of Bio-Nanothings. Que são modelos onde você vai buscar essa informação desses elementos moleculares para transformar isso em bits. Então, na verdade, o que você tem é um gateway que tem que ser capaz de interpretar essa informação de nanomáquinas. E isso que é caro. Tá? Isso é muito caro, isso é muito difícil de fazer. Então, na verdade, eu tenho que transmitir, fazer a interação entre as escalas, né, desse sinal eletromagnético, né, para um sinal que é molecular, um sinal que é intrinsecamente biológico e químico, né, para um sinal que é um pulso de alguma forma. Então, na verdade, existe tanta diferença nessas comunicações que fazer um gateway, né? Sim, na verdade, são partículas químicas associadas. São tantas diferenças entre esses modelos que você tem que, né, pensar com muito cuidado. As aplicações de nanoredes, elas já podem ser aplicações na área ambiental, né, militar ou industrial. A área militar, praticamente na área militar, é basicamente operações da saúde mesmo, né? Na área da indústria, verificação de componentes químicos, ou, por exemplo, na indústria química ser usado para detecção de infecções, né? Área hospitalar é a mesma coisa. E, na verdade, o desafio está sendo sempre desenvolver esses novos paradigmas de comunicação. Né? Então, até hoje, tem muita gente trabalhando desenvolvendo técnicas de roteamento, controle de erros, acesso ao meio, correção e congestionamentos. Né? E engraçado que dentro de nanoredes de sensores, o conceito de vírus é literalmente um vírus. Você construiu um vírus geneticamente modificado para atrapalhar a comunicação. Então, isso já é uma coisa meio cyberpunk, mas é uma coisa cyberpunk que as pessoas estão estudando. Tem um journal disso, então eu não estou tirando isso da minha cabeça, um journal especializado nesse tipo de discussão, e é muito legal ver que essas coisas estão acontecendo e que tem todo um espaço para isso hoje em dia, tá bom? Então, a gente precisa desenvolver ferramentas de simulação, existem alguns simuladores, alguns baseados, inclusive, no NS Simulator, né? É um domínio da computação natural, é um domínio de computação que não tem a ver com computadores, então é muito interessante, a não ser na hora do gateway, e eu preciso desenvolver melhores mecanismos para fazer essa interpretação. Então, né, eu vou parar aqui esse lado e vou começar a modelagem matemática do nosso elemento aqui. Então, agora, só para a gente ter uma noção, a gente vai rever esses modelos de canal de comunicação. Então, né, recapitulando, a tecnologia é o estudo do controle da escala atômica molecular, sendo um ramo interdisciplinar. A gente viu modelos de comunicação, que era uma nanomáquina, falou sobre as características, falou que tem um tempo de vida útil básico, falou sobre os tipos de nanomáquinas, né, as unidades de controle e repetição, falou sobre comunicação molecular e alguns tipos específicos, né? E o que a gente está fazendo aqui é baseado nesses artigos. Esses artigos podem ser baixados gratuitamente
on molecular multiple access broadcast relay channels and nanonetworks, information theoretical approach for molecular communication, os trabalhos de Baires Akan e os Gura Takan, eles já não mais trabalham nessa área, mas tem uma galera trabalhando ainda. Então a gente vai mostrar a modelagem do canal de acesso único, de acesso múltiplo de broadcast e confiável, né? Vai simular o que ocorre nos motores moleculares, porque é onde a maior parte da pesquisa estava, e a comunicação era ponto a ponto. Então a ideia é que eu tivesse um único transmissor e esse único receptor recebesse por alguns canais de ligação. Então a ideia é que eu tivesse uma probabilidade LT, onde a LT seria a concentração no instante T, que o L de X tinha probabilidade de PA, de que eu tivesse de enviar moléculas do tipo A durante um determinado intervalo de tempo, e 1 menos PA do outro jeito. Ou seja, que eu estou fazendo uma binomial em função da concentração no meio. Tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, que na prática, o meu canal de comunicação é baseado em NA, ou seja, N vezes a probabilidade, vezes realmente, né, enviar, o número de moléculas, né, que eu estou enviando, seria, na verdade, um somatório da minha conexão, né, da minha capacidade de transmissão, da minha taxa vezes o número de moléculas ao longo do tempo. Ou seja, eu aqui estou fazendo, né, uma modelagem que diz o seguinte, né, o que vai determinar a minha comunicação é a capacidade que eu tenho de transmitir, dado que o meu receptor tem ligações em aberta para receber a minha mensagem. Então, na verdade, esse modelo, como eu falei, esse elemento não é um elemento discreto, né? Então, na verdade, a gente tem que trabalhar um pouco do ponto de vista probabilístico para trabalhar. E essa é uma representação dessa exponencialidade. Tá? Então, se eu pego, né, que a esperança, né, da minha transmissão acontecer, ela é uma somatória dos pacotes que chegaram e dos pacotes que não chegaram, ou seja, das moléculas que chegaram e das moléculas que não chegaram. É uma binomial, né? É uma aproximação da binomial pela normal ou por uma exponencial, e aqui mostra. Então, a probabilidade de uma mensagem chegar, na verdade, nada mais é do que uma distribuição normal jogada ali para vocês, tá? No modelo de acesso único, a probabilidade da minha transmissão vai seguir, né? Na verdade, a probabilidade de ao jogar essa comunicação, ela se ligar num determinado conector, e isso vai gerar para mim uma matriz de probabilidade que não é nada demais, tá? Se eu quero simular, por exemplo, modelo de múltiplos acessos, na verdade eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou simular para cada um dos elementos, né, a mesma questão. É como se eu simulasse agora que eu tenho vários caras emitindo aqui, emitindo, né, e um cara só recebendo. Então, na verdade, assim, o que esse cara vai receber é uma probabilidade dele não estar ocupado pela concentração dos outros candangos, tá? Então, tudo que eu faço é um somatório daquela escala de probabilidade para todos os caras que estão para todos os meus transmissores. Tá? Então, na verdade, é a mesma distribuição de probabilidade, eu tenho um grau de concentração, então a normal vai representar isso aqui muito bem, e eu vou lidar com essa questão da concentração. Tá? Então, na verdade, eu faço aquela mesma matriz de probabilidade, onde agora eu vou buscar, né, o máximo daquela matriz para garantir, para verificar se a minha comunicação foi acertada ou não. O modelo de broadcast é o mesmo cara, mas todo mundo recebe de todo mundo. Então, todo mundo transmite, todo mundo recebe, eu estou mandando para todo mundo. Então, aqui, se eu tenho um único transmissor mandando para vários receptores, na verdade, o que eu estou querendo fazer é com que haja uma replicação dessa mensagem para que todo mundo possa receber. Interessante notar que, dado a conexão química, né, você pode estar, na verdade, implementando multicast biológico através de conexões químicas. Como assim? Se você solta no meio uma determinada molécula que só reage com outro determinado tipo de molécula, o que você está fazendo é um multicast. E por incrível que pareça, o multicast funciona bem melhor nesse modelo de comunicação molecular do que ele funciona nas redes naturais. Então, a ideia aqui é, mais uma vez, pegar o modelo anterior e, de forma incremental, né, verificar o seguinte: existe uma concentração, tem uma possibilidade de eu acertar, né? Então, a soma dessas probabilidades é que vão dar esse meu modelo de comunicação. No caso do modelo de canal confiável, né, eu tenho um relay node, tá? Ou seja,
é um princípio de roteamento, tá? Então, o modelo de canal confiável, eu tenho uma molécula que recebe entre transmissor e receptor e repassa, tá? É um princípio realmente de roteamento, onde, na verdade, a minha capacidade de comunicar, ela é proporcional à capacidade desse cara que está no meio do meu caminho de receber a minha comunicação, tá? Então, esse é um modelo muito interessante, porque se esse está sendo relay node para mais do que de um elemento, a gente começa a entender que o buffer não é a capacidade que eu tenho de armazenar moléculas, mas a capacidade que eu tenho de fazer a recepção. Então, o mesmo modelo de atraso que a gente usa para redes tradicionais, eu vou conseguir utilizar para redes moleculares também. E todo esse modelo de comunicação, na verdade, passa a ter algumas diferenças intrínsecas, porque o atraso de processamento é muito baixo, porque a molécula não processa, o atraso de processamento é o tempo da geração do insumo químico, da reação química, né? Mas o atraso de transmissão pode ser muito alto, porque a velocidade, né, de transmitir algo, mesmo que por nanômetros, pode ser altíssimo, pode demorar da ordem de segundos. Então, não é um modelo de computação exatamente igual ao nosso, mas que funciona bem direitinho, tá? Então, assim, coisas que ainda estão em aberto e estão abertas nos últimos 10 anos. A influência do ruído na transmissão, notando que cada meio é um meio, né? Melhoramentos em função do movimento do meio, né? Ou seja, a gente nunca evoluiu muito com a pesquisa na área de comunicação molecular, porque a pesquisa na área de antenas conseguiu fazer antenas nanométricas e a gente já estava acostumado com antenas. Então, as pessoas disseram, deixa para lá. Códigos de correção de erro, como é que você corrige erro numa célula? Ou então, na verdade, não existe comunicação de correção de erros. E a inserção sobre o movimento das nanomáquinas, ou seja, se alguma outra nanomáquina afeta o movimento, como é que a gente conserta? Então, né, gente, essas nanosensor networks, elas têm possibilidades para os próximos 15, 20 anos. Elas, quando surgiram em 2010, elas eram uma aposta muito grande, principalmente do DARPA, né? Da DARPA da NSF, né, lá nos Estados Unidos, de serem um grande novo ramo da computação, com possibilidades incríveis de aplicações nos mais diversos campos, tá? Mas a gente ainda está na infância dessa pesquisa. Então, existem journals especializados em nanocomunicação, existe conferência de nanocomunicação, se alguém quiser, assim, tem para onde você correr. Existem simuladores, eu vou colocar um trabalho de projeto final de curso de pós que eu orientei, que foi sobre nanocomunicação, né? E tem muito material aí em aberto, tem muita coisa legal para vocês fazerem. Tá? Então, é uma área que eu acho muito interessante, apesar das aplicações aqui ainda estarem um pouco distantes da nossa realidade, tá? Do nosso dia a dia, né? E até um pouco distante do nosso expertise. Mas eu acho que tem um ganho incrível, né, se a gente conseguisse avançar isso para frente. E como eu falei, né, já tem uma galera pensando nessa internet das nanofins e tem uma galera pensando nessa internet das bio-nanofins. E o fato de você fazer computação com algo que não é um computador, eu acho extremamente interessante, extremamente inovador. Tá bom? Eu paro por aqui. Esse é um assunto que eu acho muito legal, mas talvez no dia a dia de vocês tenha uma utilidade limitada e ou duvidosa. Mas acho que é importante vocês saberem que esse tipo de coisa existe e está sendo pensado, né? E junto, né? E isso tem ganhado uma atração devido também ao Neuralink, né? Que o pessoal, que o Elon Musk tem alardeado por aí. Então tem uma galera muito trabalhando nessa área de biocomputação, inclusive acha algumas coisas do Neuralink muito bizarras, mas isso aí são coisas para uma outra ocasião. Tá bom? Senhores, coisas que vocês queiram perguntar? Curiosidades, dúvidas, traumas, desilusões? Só de curiosidade, existem, sei lá, aplicações que já estejam mais próximas da realidade atual, sei lá? Na verdade, você tem aplicações, por exemplo, ligadas a marca-passo e a medição de fluxo sanguíneo, mas são nanorobôs tradicionais
e esses nanorobôs eles se interconectam com o marca-passo. E aí é muito interessante, né, que os marca-passos têm como se fossem magnetômetros, né? Eles medem a presença de campo eletromagnético e eles medem o teu fluxo pela passagem dos robôs no teu organismo, entendeu? Então, na verdade, isso verifica se o cara que, por exemplo, teve uma ponte safena, está em algum momento, né, não é congestionamento, está com uma artéria entupida, entendeu? Isso é uma forma muito interessante de ver e hoje já é aplicado, né? Mas aí, isso a nível de nanomáquina robô mesmo. E aí é interessante que em algumas aplicações essa comunicação entre nanorobô e marca-passo é feito via sem fio dentro do corpo do cara. Agora eu fico imaginando, né, situações interessantes, se as pessoas que estão com medo de serem medidas na cabeça, né, a medida da temperatura na cabeça, se souberem que em algum momento, para usar um marca-passo, isso pode ser que seja uma verdade, né, isso seja uma parada que as pessoas possam entrar em pânico, né? Se bem, né, que o Elon Musk quer botar um chip na tua cabeça para que você possa ouvir música, né? O que seria, né, um marca-passo, né, coordenado. Mas a ideia de aplicações como essa, como um sistema imunológico artificial, apesar dela estar distante da realidade, é algo que já é realmente pensado. Inclusive o uso dessas nanomáquinas para apoio na exploração espacial, né? Então já existe um pensamento dos países do primeiro mundo da exploração de outros planetas, e isso é algo, né, que poderia ajudar o ser humano a sobreviver em condições hostis. Ok? É muito louco isso, né? Parece muito ficção científica. Mas eu acho que o nosso papel como cientista é realmente esse, né? Tornar essa ficção científica possível. Então, é muito legal. Eu acho que, assim, que é uma oportunidade, assim, tipo, muito interessante para quem quiser mexer com algo que, assim, muito fora do comum, tá? É um campo que hoje vai misturar a galera de modelagem matemática fortemente, é um campo que vai misturar a galera de biologia e a galera da computação de forma em geral, né? Imagina o seguinte, eu vi uma piada numa conferência, né, de um cara falando que uma rede neural em bionanossensor seria literalmente um neurônio, né? Uma rede feita de neurônios. É isso aí, é isso aí. É uma rede feita de neurônios. E aí, tipo assim, você poderia se rever conceitos como a plasticidade, né, de elementos do corpo, do cérebro, simplesmente botando esse tipo de questão. Mas eu concordo, talvez, que a aplicabilidade disso num delta T curto é muito baixa, tá? Mas só da gente poder discutir isso, acho que também é um pouco do papel da academia, né? A academia... Não, a ideia, Vitor, é justamente isso, que os nanosensores substituam máquinas. Inclusive, um dos projetos é o seguinte, imagina que o que é uma lesão na coluna? É que você perde a comunicação entre determinados nervos e o sinal elétrico não passa mais entre esses determinados nervos. Então, você tem nanomáquinas que vão substituir esses nervos, fazendo como se fossem pontes elétricas, para que você possa retomar, tipo, o caminhar de pessoas com deficiência, entendeu? Tipo um exoesqueleto dentro do seu próprio corpo. Então a ideia é justamente isso, que você possa substituir elementos dentro do corpo, uma coisa bem ciborgue mesmo, mas biologicamente substituir elementos do seu corpo que não estão mais funcionando por elementos artificiais, como se fosse uma prótese de célula, né? É bem legal, é bem bacana, bem diferente. Mais uma coisa, senhores, dúvidas, comentários, traumas, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que é muito interessante ver como a gente está caminhando como sociedade, tá? E que esse tipo de coisa está em voga e é uma discussão, tá? Mas o que eu acho mais importante desse tema é reforçar o seguinte: computação não tem a ver com computador. Computação tem a ver com amplo espectro que vem desde Shannon, de trabalhar a comunicação e modelar isso em algo que a gente consegue computar.
É claro que isso aqui, eu acho que é sempre a aula mais esquisita do meu curso, é falar sobre nanoredes, mas é também uma aula como a Amanda bem falou, é quase ficção científica. O nosso papel como ciência e como academia, muitas vezes, é tirar da indústria o risco de coisas que não são produtos ainda, né? Então, nanorede de sensores ainda está bem dentro do que a gente chama de ciência base, na área, né, da ciência que ainda vai ser utilizada como produção, e a gente, como academia, tem esse dever com a sociedade de produzir essa ciência base, né, que vai ser utilizada depois por diversos outros elementos, sejam tanto da indústria quanto da própria, né, academia. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido, pelo menos, curioso, tá? A modelagem matemática, ela não é tão difícil assim, ela, na prática, ela é uma modelagem probabilística, tá? Então, né, quando eu mostrei isso para a galera da matemática ficou assim, mas por que isso aqui não é uma EDO, não é uma EDP, né? Uma equação diferencial parcial, uma equação diferencial ordinária? Cara, porque quem modelou isso de forma probabilística, com a chegada de pacotes, né? Então, assim, inclusive teoria de filas biológica aplicada aí para quem curte teoria de filas. Tá bom? Então, pessoal, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, se vocês não têm mais nenhum comentário, eu vou liberar vocês. Aula que vem eu vou falar sobre indústria 4.0 e sobre orientação a contexto, que é a última coisa que falta, né? Na quinta-feira eu vou tentar fazer uma aula prática mostrando aquele modelo de Tiny Machine Learning dentro de um sensor qualquer, tá? Ou pelo menos de um simulador, porque eu comprei o Arduino BLE e estou esperando chegar, por isso que hoje a gente não teve essa aula prática também. Mas é isso. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Vejo vocês na próxima terça-feira e cuidem-se, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação e já vou subir o vídeo lá para o nosso canal.